Abram a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6. Eu já fiz a leitura deste texto, mas quero ler mais alguns versículos de Mateus 6, a partir do versículo 25. Eu vou ler apenas os versos 33 e 34 neste momento. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei do que você precisa na vida. Dependendo da época, nós precisamos de saúde, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de amizades, nós precisamos de atenção das pessoas. Dependendo da época, nós precisamos de um emprego, nós precisamos de amizades. Irmãos, eu não sei do que você precisa, mas eu tenho uma boa notícia. Se você colocar Deus em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Eu tenho absoluta certeza disso. Se você colocar Deus em primeiro lugar, todas as coisas que você precisa ou acha que precisa vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Querido Deus, eterno Pai, obrigado por ter nos trazido à igreja nesta noite. Alguns de nós, ó Pai, tiveram que ultrapassar muitos obstáculos para chegar à igreja, mas conseguiram. Obrigado por todos os que estão aqui. Minha oração é que esta palavra possa vir ao encontro das necessidades de cada uma dessas pessoas. Elas possam ouvir a voz de Deus dentro do coração, falando, orientando, mostrando o caminho que deve ser seguido. Fale conosco, meu Pai. Toque as nossas vidas nesta noite, através do poder de sua palavra. Usa-me como um vaso fidedigno para transmitir esta mensagem. Todos nós precisamos muito do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Olha, nós estamos aqui no Sermão da Montanha, que se encontra no livro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Esses 5 capítulos falam sobre o famoso Sermão da Montanha. E este é o sonho de todo pastor de igreja. Sermão da Montanha é o sonho de todo pastor de igreja que deseja uma igreja frutífera, que deseja uma igreja espiritual. Eu creio que se nós todos seguíssemos os ensinamentos deste sermão de Jesus, a igreja estaria sempre cheia, haveria paz nos lares e principalmente dentro de cada um dos nossos corações. Eu creio que haveria paz dentro dos nossos corações. O pai de um professor que eu tive no seminário, ele morreu com apenas 66 anos de idade. De repente ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. A doença não mandou nenhum tipo de aviso. Quando ele descobriu que tinha doença, ele já estava vivendo os seus últimos dias aqui sobre a face da terra. Aquele pai morreu em menos de 6 meses. E aquela situação deixou o seu filho, que era nosso professor, muito ansioso, muito preocupado com a própria vida dele, pois ele tinha várias crianças pequenas. E ele tinha receio que seria o próximo, pois ele achava que a doença era hereditária. Mas em poucos dias, ele conseguiu vencer aquela ansiedade, sem a ajuda de médicos, sem a ajuda de remédios. E nós, os alunos, perguntamos o que ele havia feito para conseguir ultrapassar aquele momento difícil de sua vida, vencer as suas preocupações. E ele disse: eu estudei versículo por versículo do Sermão da Montanha e descobri que a vida é apenas uma aventura. A vida é apenas uma aventura. Então eu decidi seguir os ensinamentos de Jesus Cristo e deixar o meu futuro nas mãos de Deus. Hoje este professor já tem mais de 74 anos de idade e não possui nenhuma patologia grave. Apesar da idade, ele não tem nenhuma doença. Quais são então, meus amados, as duas fontes de maior perturbação
na vida de um ser humano, seja ele crente ou descrente? Geralmente são essas duas: finanças e saúde física. Finanças e saúde física. O que Jesus falou então sobre as nossas finanças no Sermão da Montanha? Ele disse: não ajunteis tesouros na terra. Em outras palavras, vamos fazer investimentos que possam nos encontrar no céu, e não aquele tipo de investimento que nós vamos deixar para trás. Ele disse: mantenha os seus olhos saudáveis, não empreste os seus olhos para a maldade dos homens. E por último, sirva a Deus e não a mamon, sirva a Deus e não ao dinheiro. Então essas foram as lições que Jesus nos deixou sobre finanças. Mas e sobre a nossa saúde física? E sobre a nossa vida terrena? O que Jesus nos deixou através deste sermão? Ele nos ensinou que a nossa vida é importante para Deus. Talvez ela não seja importante para você, talvez ela não seja importante para os outros, mas a sua vida é deveras importante para Deus. Ele ensinou que o Filho de Deus é a criatura mais importante da criação. De tudo que Deus já criou, Ele não criou nada mais importante, mais valoroso que o próprio ser humano. E por último, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida não está nas mãos da medicina, da ciência, e nem nas nossas próprias mãos, mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Então eu quero compartilhar esses ensinamentos com você nesta noite. Em primeiro lugar, a nossa vida é importante para Deus. Jesus disse no verso 25, não é a vida mais importante, poderíamos dizer, do que o mantimento, e o corpo mais importante do que o vestuário? Algumas pessoas vivem para comer, eu sei disso, mas Jesus ensina aqui que nós deveríamos comer para viver. Nunca deveríamos então colocar os prazeres da carne e os bens materiais acima da própria vida. Os filósofos gregos fizeram isso no passado, e muitos estão fazendo isso no presente. Eles eram chamados de hedonistas, e acreditavam que a prática de comer, a prática de beber, a prática de se embriagar, a prática de se prostituir, constituía o maior bem possível de uma vida. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Este era o motto, era a filosofia dessas pessoas. No entanto, eu quero que você saiba nesta noite, nada produz mais ansiedade, mais inquietação no coração do ser humano, que um estilo de vida em busca de prazeres. Para acabar com a nossa ansiedade, Deus precisa primeiro acabar com a nossa vaidade. Porque se você busca pela vaidade, a vaidade será a sua recompensa. Por esta razão, Jesus disse no verso 25, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. E cuidadosos aqui, meus amados, significa distraídos. Não andeis distraídos, não andeis ocupados demais com as questões triviais da vida, deixando de lado os assuntos, as questões mais importantes, como Esaú, que vendeu a sua primogenitura, vendeu a sua bênção espiritual por um prato de lentilhas, como Marta, que preferiu o calor da cozinha, o trabalho árduo da cozinha, ao invés da presença real de Jesus Cristo, como Demas, que amou o presente século, que amou este mundo, e abandonou o ministério, a causa do Evangelho, e como aquela sementinha, que caiu entre espinhos, ela cresceu, mas sufocada, e eventualmente ela morreu, porque os espinhos representam os negócios desta vida. Assim como Jesus Cristo, Paulo, o apóstolo, também aprendeu a viver de forma importante e significativa. Ele disse a respeito da própria vida, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus.
Em outras palavras, Paulo, ele queria fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade durante esta vida. O Dr. Jack Hyles, que foi um dos pastores mais importantes dos Estados Unidos na década de 80 e 90, chegou a ser considerado uma pessoa obesa pelos médicos, pela ciência. Porém, ele conseguiu perder vários e vários quilos e se tornou uma pessoa esbelta, normal, e isso lhe trouxe uma saúde muito melhor. Eu estava no escritório dele quando um dos seus amigos lhe perguntou o que ele havia feito para perder tanto peso assim, sem intervenção cirúrgica, sem ajuda de remédios. Eu pensei que ele iria responder: eu comecei a exercitar, eu fui para uma academia, eu procurei a ajuda de uma nutricionista, eu fechei a boca. Mas ele não respondeu nada disso. Ele simplesmente olhou para o amigo e disse: deixei-me de me preocupar. Deixei de me preocupar. Eu consegui entregar todos os meus problemas nas mãos de Deus. É incrível como a nossa saúde física, mental, espiritual também pode melhorar quando nós não andamos mais distraídos, quando nós não andamos mais ocupados demais com os negócios desta vida e conseguimos entregar tudo nas mãos de Deus. Por isso Jesus disse também no versículo 25: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aqui ele parte, meus amados, do mais importante, que é a vida, para o menos importante, que são os alimentos e o nosso vestuário. Ou seja, Jesus está dizendo: meus amados, se Deus nos tem dado a vida, logo nos dará também todos os itens necessários para que possamos vivê-la. Se Deus tem nos dado a salvação, logo nos dará com ela também todas as nossas necessidades espirituais supridas. Porque Deus, Ele não faz nenhuma obra por incompleto. Agora, o resultado de confiar em Deus para os grandes eventos da vida, mas não confiar nele para os eventos menores da vida, causa ansiedade, causa frustração, causa preocupação em demasia. O profeta Elias, ele confiou em Deus para parar a chuva 3 anos e meio, depois para mandar a chuva de volta. Ele confiou em Deus para derrotar 450 profetas de Baal. Ele confiou em Deus para verdadeiros milagres, mas não confiou em Deus para livrá-lo das mãos de uma única mulher. Conclusão: Elias entrou em depressão e precisou ser substituído por Eliseu. Jesus está ensinando no Sermão da Montanha que a nossa inversão de valores, a nossa inversão de prioridades, é o que está causando ansiedade em nossas vidas. Estamos preocupados com riquezas, bens materiais. Estamos preocupados com alimentos e vestimentas, ao invés de nos ocuparmos em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. Nós estamos priorizando o trabalho ao invés de família. Nós estamos priorizando o lazer ao invés de igreja. Nós estamos priorizando amigos ao invés de irmãos em Cristo. E nós estamos priorizando a aparência física ao invés da aparência espiritual. Resultado que nós estamos ganhando com isso: tristeza e angústia de coração. Porque nós estamos literalmente vivendo uma vida vazia, uma vida banal. Aí você vai ao médico para amenizar a sua tristeza e ameniza, mas não resolve o problema, apenas ameniza. E você deixa de vir a Deus, que é o único que pode acabar com a sua tristeza. Não se preocupe, Jesus garantiu que a sua vida é mais importante para Deus do que para você mesmo.
Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. A segunda razão que não deveríamos nos preocupar é que nós somos a criação mais importante da parte de Deus. Ele ainda não criou nada que fosse mais importante do que um ser humano, nem os anjos, nem as constelações, nenhum dos animais, jamais. Nós somos a criação mais importante, jamais surgida das mãos do nosso Criador. Jesus menciona aqui a inferioridade dos animais e das plantas, quando comparados a nós, os homens. E Jesus diz, olha, Deus cuida das aves dos céus, Deus cuida dos lírios do campo, muito mais Ele cuidará de cada um de nós, muito mais Ele tomará conta das nossas vidas. Mas infelizmente o mundo inverteu os valores, e nós estamos invertendo esses valores também. Você sabia que na cidade de São Paulo, na capital, se alguém derrubar uma árvore, aquela pessoa pode ser multada em até 10 mil reais? Em até 10 mil reais? Em alguns casos pode até ser detida e presa. Mas se uma mulher hoje em dia abortar uma criança de livre e espontânea vontade, provavelmente nada irá lhe acontecer. Ela vai receber o apoio de certos partidos políticos e dos direitos humanos. Recentemente o estado de Nova York passou uma lei permitindo que a mulher pudesse abortar o seu filho até o último dia de gestação. Eles estão ainda tentando forçar que a mulher possa tirar a vida da criança até depois de dar à luz. E depois de assinada esta lei, milhares de pessoas saíram às ruas para comemorar mais uma vitória das mulheres. Como que você explica esta inversão de valores, essa falta de compreensão da realidade? São pessoas que estão vivendo para os bens materiais, são pessoas que estão vivendo apenas para o aqui e agora, são pessoas que estão enfatizando apenas o corpo e o físico, e não têm olhos para a eternidade. Aqui Jesus deixa tão claro, o ser humano é a criação mais importante de Deus, mas Ele usa o mundo animal, o mundo vegetal, para nos ensinar duas grandes lições. Primeiro, as aves do céu não se preocupam. Você acha que elas se preocuparam com a tempestade que nós acabamos de assistir? Jesus disse, olhai para as aves do céu, o que será que nós podemos aprender com elas? Nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Muito mais valor. Quando olhamos para os passarinhos, o que podemos aprender com eles? Eles trabalham o dia inteiro, mas descansam à noite. Eles brincam entre si, e estão sempre preparados para o tempo seco, molhado, chuva, sol, calor, frio, e não se preocupam. Mas eles não são vaidosos, eles não são gananciosos. Por isso Jesus disse que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Deus não é contra a poupança, Deus não é contra investimento, Deus é contra você priorizar essas coisas e deixá-los em segundo plano. Porque essas coisas não trarão felicidade para o seu espírito, para a sua alma, e muito menos união dentro do seu lar. Esses passarinhos trabalham, mas não se preocupam, e eles deixam os resultados nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Eles deixam os resultados por conta de Deus. Grande diferença daquele pai de família que me disse, pastor, eu não vi os meus filhos crescendo. Quando eu me dei por conta, já eram adultos, e estavam infiltrados no pecado, caídos no pecado. Eu trabalhei a minha vida inteira para dar do melhor para os meus filhos, mas do que adiantou? Eles não têm sabedoria, e eles estão vivendo em pecado, vivendo em vão.
vivendo apenas para os prazeres da carne. Aquele pai viveu ainda alguns anos para ver que a mesma coisa aconteceu com os netos, que seguiram nos caminhos dos pais, e ele morreu desgostoso. Veja só como a inversão de valores pode arruinar não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. E não só o nosso futuro, mas o futuro também da nossa prole. Por esta razão Jesus disse neste mesmo texto: mas buscai primeiro o reino de Deus, e coloque Deus em primeiro lugar, e eu garanto, todas as coisas que você deseja vos serão acrescentadas. Mas por falta de confiança em Deus, por falta de confiança em sua palavra, nós não fazemos isso. Preste então atenção aos passarinhos. Eles não se preocupam, trabalham e cantam o tempo todo para a glória de Deus. Jesus diz no versículo 30, os lírios do campo são lindos, mas de pouca duração. O ser humano também é lindo, não existe ser humano feio. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Como que pode alguém criado à imagem e semelhança de Deus ser uma pessoa feia? Nós somos lindos, criados à imagem de Deus, mas nós somos de pouca duração. Nós vivemos pouco tempo. 1 Pedro 1,24 diz: porque toda a carne, está falando de nós, é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Já imaginou se nós, preste atenção nisso agora, investíssemos na obra de Deus e na causa do Evangelho, o que nós investimos? E eu sou culpado disso também, no salão de beleza, nas academias de ginástica, em cosméticos, e em tantas outras coisas que nos deixam mais saudáveis e bonitos. Não faltariam recursos para a obra de Deus. Nós estaríamos abrindo boas igrejas a cada 3, 4 anos, porque não faltariam recursos. Agora escute o que eu vou dizer, isso pode desanimá-lo. Um médico me disse que com todos os cuidados que nós temos, com exercícios e suplementos alimentares, o máximo que conseguimos acrescentar o nosso tempo de vida são uns 3 a 5 anos. Tiago então tinha mesmo razão quando ele escreveu: porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Essa é a nossa vida. Nós estamos aqui agora e amanhã não estaremos mais. É exatamente assim que nós somos. Nós somos como um vento que passa. Nossa vida é como um vapor. Quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Nós. Quem foi lavado e redimido no sangue de Jesus Cristo? Nós. Portanto, não adianta ficar preocupado, pois pelo dia de amanhã, porque nós estamos nas mãos de Deus. Nós pertencemos a Deus. E por último, Jesus disse que o tempo da nossa vida está nas mãos de Deus. Eu acredito que eu posso fazer muitas coisas para morrer mais cedo. E acredito que muitas pessoas morrem prematuramente, por causa de escolhas erradas, estilo de vida. Mas o que eu tenho certeza, você e eu não vamos viver nenhum minuto a mais do que Deus já estabeleceu para nós. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter o melhor plano de saúde, pode visitar os melhores médicos e hospitais, mas não é isso que vai acrescentar nem um dia mais da sua vida, mas é o plano, o propósito de Deus para a sua vida. Jesus garante isso, quando ele disse: qual de vós poderá com todos os seus cuidados, quer seja dinheiro ou outras coisas, acrescentar um côvado à sua estatura? E um côvado, os egípcios já diziam, equivale
ao espaço entre o seu cotovelo e o dedo médio da mão. Cerca de 40 a 45 centímetros. Quantos aqui gostariam de crescer 40, 45 centímetros? Eu não. Eu gostaria de crescer pelo menos uns 5 centímetros. Hoje eu sou 1,71 m, não posso esquecer do meio. E eu gostaria de ser alto. Uns 5 centímetros a mais, eu já não teria problemas de torcicolo. Mas eu não sei se eu ia querer ser tão alto assim. Mas eu queria ser alto. Porque no meu tempo de jovem, quando eu me alistei para o exército, eu nunca me esqueço. Eu fiquei na fila dos medianos. Tinha a fila dos baixinhos. Mas eu fiquei na fila dos medianos. Eu era considerado mediano. Naquele tempo. Eu me senti todo. Eu não sou alto, mas também não sou baixinho. Eu sou mediano. Hoje eu sou baixinho. Não tem jeito. Porque olha como esses meninos estão crescendo, como eles estão esticando. Deve ser o leite, imagino eu. Não tem outra explicação, é uma questão alimentar. Mas a Bíblia garante, mesmo que eu quisesse, eu não poderia acrescentar à minha estatura. Então não é o que eu quero, é o que Deus determinou, amém, irmãos? Não é o que nós queremos, é o que Deus já escreveu a respeito de cada um de nós. Jó 14, versículo 5 diz: visto que os seus dias estão determinados, Deus já sabe a data, a hora, como, quando, onde eu vou passar desta vida para a eternidade. Ele já sabe. Eu não tenho planos para morrer, eu tenho planos para ser arrebatado. Mas Deus sabe de que forma eu vou um dia deixar este mundo. Contigo está o número dos seus meses, e tu lhe puseste limites, e não passará além deles. Por isso que eu disse, você pode até morrer mais cedo, e muitos morrem mais cedo, mas já existe um limite estabelecido para os dias de anos de sua vida. Só nos restam então duas atitudes diante da certeza da morte. Primeira, não se preocupar. O homem perdido disse: eu não me preocupo com a morte, porque isso é inútil, eu vou morrer mesmo. Mas se eu fosse ele, eu me preocuparia, porque ele é perdido. E a morte é apenas uma porta de entrada para uma vida eterna. E a segunda atitude, confiar em Deus. Primeiro, não ficar ansioso. Verso 27 diz: e qual de vós poderá com todos os seus cuidados, preocupações, ansiedades, mudar qualquer coisa? Ansiedade é uma patologia que existe desde a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Assim que o casal caiu em pecado, eles sentiram na alma os efeitos da ansiedade e se esconderam de medo. Até então, o ser humano não sabia o que era se preocupar. Portanto, a patologia é antiga, é a mesma, mas as causas não. As causas de hoje são diferentes das causas daquele dia, pois eu e você estamos vivendo em pleno século 21, na era da tecnologia, revolução digital tecnológica. Ainda ontem, eu ouvi uma reportagem científica que os aparelhos eletrônicos, principalmente o smartphone, estão causando depressão, tristeza, angústia de alma no coração das pessoas. E agora os médicos estão sugerindo que nós pais não deixemos nossos filhos, crianças ainda, terem contato com esses aparelhos. Eu quero lhe dar 10 dicas que podem mostrar que você esteja passando por uma crise de ansiedade e precisa de ajuda. Primeira dica:
Quando você se sente doente e procura a causa e a cura na internet. Isso está acontecendo demais. Pessoas estão se automedicando e se autodiagnosticando através da internet. E elas estão buscando tanto as razões como as curas para as suas doenças. Segundo, você é a indecisão em pessoa. Terceiro, quando o seu chefe chama para uma conversinha em particular, o seu coração acelera e passa de 120, às vezes chega a 200, de tanto medo e preocupação. Ouvir barulhos indecifráveis à noite é sempre um convite aos piores tipos de pensamento. Em quinto, paranoia constante. Alguma coisa de ruim vai acontecer, alguma coisa de ruim vai acontecer. Sexto, atrasos fazem com que você quase morra do coração. Meu marido ainda não chegou, deve ter acontecido alguma coisa de mal. Meus filhos ainda não chegaram. Sétimo, coisas pequenas são capazes de tirar a sua paz durante o dia inteiro. Por exemplo, será que eu tranquei a porta? Será que eu desliguei o fogo? Será que eu desliguei o ferro da tomada? E oitavo, você pensa demais em tudo. Nono, você confere inúmeras vezes se seu telefone está contigo. Meus amados, já há algumas semanas eu decidi não trazer mais o celular para dentro da igreja. E décimo, você tem medos irracionais. Então, como não ser ou não ficar ansioso nesses tempos, nesta época em que vivemos? Podemos optar por terapias e elas funcionam. Podemos usar remédios e eles ajudam. Ou simplesmente fazer o que nos diz a palavra do Deus vivo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entregando nas mãos de Deus, todas as vezes que necessário. Sim, você irá morrer um dia, mas será no dia que Deus escolher, no tempo de Deus, do jeito de Deus. Então, por que se preocupar? Aproveite a vida que Deus lhe deu, com paz dentro do seu coração. E a segunda atitude é confiar em Deus. Olha o que Jesus disse no verso 32. Porque todas estas coisas que nos preocupam, que nos causam medo, os gentios procuram. E gentios aqui são pessoas perdidas, que não têm a Deus. Eu e você temos a Deus. Deus realmente promete um tratamento VIP, um tratamento especial e diferenciado para aqueles que são seus filhos. Entre nós, não há nenhum mais especial do que o outro, mas nós somos o povo especial de Deus. Amém, irmãos? Nós somos especiais para Deus. E há bênçãos especiais prometidas. Ansiedade existe porque estamos confiando em nossas próprias forças. Estamos confiando nos homens para nos garantir a vida, a comida ou a saúde. Deixe-me contar esta ilustração para você. Alguns botânicos exploravam certas regiões montanhosas à procura de novas espécies, quando através de binóculos avistaram uma flor desconhecida, que ainda não havia sido catalogada, mas ela estava num lugar de difícil acesso. Eles iriam precisar de uma pessoa muito leve para alcançar aquela nova planta. Havia uma criança pequena, de 9 anos, naquela expedição, e eles perguntaram se a criança podia ajudá-los. A criança olhou bem para o fundo daquele abismo, pensou 2 vezes e disse: me aguardem aqui, e voltou para o acampamento. Depois de alguns minutos, a criança voltou com o pai dela, e os dois estavam segurando as mãos. Aí a criança disse: eu descerei para pegar aquela planta, mas só se o meu pai ficar aqui segurando a corda. Ela não confiava em mais ninguém para segurar aquela corda. E meus amados, você e eu, nós estamos na corda bamba.
E quem está segurando essa corda? Se é Deus, você pode encarar a vida com coragem. Mas se é o seu contra-cheque, se é a sua profissão, você tem toda a razão para se preocupar. Vamos enfrentar a vida a partir de hoje, confiando somente em Deus. Chega de confiar em si mesmo, chega de confiar no diploma, no saldo bancário, nos médicos e remédios. Vamos entregar nossas vidas nas mãos de Deus. E seja o que Deus quiser, amém, irmãos? Seja o que Deus quiser que aconteça conosco. Alguns casos de ansiedade precisam sim de atenção profissional. E daí? Deus também usa médicos, Deus também usa remédios, Deus também usa psicólogos, Deus também usa pastores para nos ajudar, amém, irmãos? Mas o importante é colocar Deus à frente de tudo, e é colocar Deus à frente de todos. A nossa vida é importante para Deus, a sua vida é importante para Deus. O Filho de Deus, Ele é a criatura mais importante de toda a criação do universo. E a nossa vida está nas mãos de Deus, pertence a Deus. Então eu conclamo todos vocês aqui nesta noite, lançar sobre Ele todas as suas ansiedades, e acreditar, e abraçar esta promessa: Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Isso vai transformar a sua vida.